Ela foi expulsa de casa grávida, acusada de uma traição que nunca cometeu. Criou a filha sozinha, em silêncio, até o dia em que ele apareceu no mesmo campo onde elas brincavam e percebeu tarde demais o que havia perdido. A mala bateu no chão do corredor com um som seco e Camila nem precisou olhar para saber o que aquilo significava. Ela estava na sala, de pé, com as mãos ainda sujas de farinha de uma receita que nunca terminaria. Renato estava diante dela com uma expressão que ela nunca tinha visto naquele rosto. Não era raiva, era desprezo, frio, calculado, definitivo. O tipo de olhar que uma pessoa reserva para algo que deixou de ter valor. Eu quero você fora dessa casa hoje. A voz dele não tremeu. Agora. Camila abriu a boca, mas as palavras não saíram. Atrás de Renato, na entrada da sala, estava a Dona Doroteia, a mãe dele. De pé, com os braços cruzados, observando a cena como quem assiste a uma peça de teatro que ela mesma escreveu, ensaiou e dirigiu. Nos lábios dela, havia algo perigosamente próximo de um sorriso. Renato, me deixa explicar. Camila finalmente conseguiu dizer. Eu não fiz o que ela disse. Eu juro que não fiz. Tenho provas. Ele jogou o celular sobre a mesa de centro, com uma violência contida que fazia mais barulho do que qualquer grito. Fotos, mensagens, tudo. Camila olhou para a tela. Uma conversa. O nome dela no topo. Palavras que ela nunca tinha escrito, em um tom que ela nunca usaria, direcionadas a um homem que ela mal conhecia. Um colega de trabalho que cruzava com ela no corredor da lavanderia Estrela Limpa uma vez por semana. As mensagens eram íntimas, provocantes, inconfundíveis no que sugeriam. O estômago dela despencou. Eu nunca escrevi isso. Renato, esse número não é o meu. Olha direito, esse número é o seu. Eu mesmo comparei. A voz dele subiu um tom pela primeira vez. Para de mentir para minha cara. Meu filho. A voz de Dona Doroteia cortou o ar com uma suavidade ensaiada. Eu sabia que isso ia acontecer. Desde o começo eu sabia. Menina sem família, sem nome, sem nada. Apareceu do nada e achou que ia ficar com tudo. Camila virou o rosto para ela. E naquele segundo, a ficha caiu com uma clareza que doía mais do que qualquer palavra. A expressão de Dona Doroteia não era de mãe preocupada. Era de alguém que havia esperado por esse momento por 2 anos, que havia planejado cada detalhe, que agora colhia o que tinha plantado com paciência e frieza. Foi você, Camila disse baixo. Não era pergunta. Que absurdo, Dona Doroteia respondeu, sem mover um músculo do rosto. Além de traidora, ainda quer culpar a mãe do homem que você enganou? Renato. Camila deu um passo em direção a ele, ignorando a mãe. Eu estou grávida. Do seu filho. Você sabe disso. Você estava lá quando eu descobri. Você segurou minha mão. Você prometeu. Você estava com outro homem enquanto estava grávida. A pergunta saiu com uma precisão cirúrgica, como se ele tivesse ensaiado também. Ou estava com ele antes? Quando exatamente eu devia confiar em você? O silêncio que se seguiu foi o mais cruel de todos. Da cozinha, a empregada Neuza, que trabalhava na casa há 12 anos e conhecia Camila desde que ela havia chegado. Apareceu na entrada da sala com um pano de prato nas mãos e os olhos arregalados. Atrás dela, o jardineiro, seu Valdecir, havia parado no corredor lateral, fingindo mexer em algo, mas sem tirar os olhos da cena. Ninguém intervinha. Ninguém dizia nada. Mas todos ouviam. Todos viam. E Dona Doroteia sabia disso. Havia calculado cada testemunha. Eu preparei tudo, a matriarca disse, desta vez se dirigindo à sala inteira, como se estivesse dando um comunicado. Ela vai receber o valor correspondente a 6 meses de aluguel. É mais do que suficiente para alguém na situação dela. Não quero confusão, não quero escândalo. Só quero que ela saia. 6 meses, Camila repetiu, e a própria voz soou estranha para ela, como se viesse de longe. Eu estou esperando um filho seu, Renato. E a sua mãe está me oferecendo 6 meses de aluguel. Ele não respondeu. Olhou para o chão. E foi esse silêncio. Não os gritos, não as acusações, não as fotos falsas, que quebrou alguma coisa dentro de Camila de um jeito que ela sabia que nunca voltaria a ser, exatamente como antes. Ele estava olhando para o chão. O homem que havia prometido que nunca a deixaria sozinha
Estava olhando para o chão enquanto a mãe dele a expulsava grávida de dentro de casa. Neuza deixou escapar um som abafado, meio engolido, e se virou de volta para a cozinha antes que alguém notasse. Mas Camila notou, e aquele som minúsculo, quase inaudível, foi a única coisa humana que aconteceu naquela sala naquele dia. Seu Valdecir finalmente entrou. Não havia sido convidado, não havia sido chamado. Simplesmente cruzou o corredor lateral e parou na entrada da sala com o boné amassado entre as mãos. Os joelhos sujos de terra, os olhos fixos em Renato com uma expressão que não precisava de palavras. Era um homem simples, de poucas letras e muitos anos de trabalho honesto. E naquele momento, ele encarava o filho do patrão como se estivesse vendo algo que jamais esperava ver. Dona Doroteia se virou para ele com uma frieza que congelava o ar. Seu Valdecir, isso não é assunto seu. Eu sei, dona, ele respondeu, sem desviar o olhar de Renato. Só vim ver se a moça precisava de ajuda com a mala. Renato desviou o rosto. Não conseguiu sustentar nem o olhar de um jardineiro. Aquilo dizia tudo. Tá bom, Camila disse. Renato ergueu o rosto. Tá bom, ela repetiu. E desta vez a voz não tremia. Eu vou, mas eu preciso que você olhe para mim agora. Não para ela. Para mim. Ele olhou. Esse filho é seu. Você sabe que é seu. E um dia você vai lembrar desse momento. Desse exato momento em que você escolheu olhar para o chão. E vai entender o tamanho do que você fez. Dona Doroteia abriu a boca para dizer algo, mas Camila não deu espaço. A senhora conseguiu o que queria. As palavras saíram devagar, sem raiva, com uma clareza que pesava mais do que qualquer explosão. Mas a senhora também vai lembrar desse dia. Ela foi até o corredor. Pegou a mala. Não era dela. Era uma mala de viagem antiga que Renato usava para congressos. A única coisa grande o suficiente para o que ela conseguiu enfiar em 15 minutos. 2 mudas de roupa, os documentos, a caderneta do pré-natal, o par de brincos que havia sido da avó dela. Ela passou pela sala mais uma vez, e desta vez ninguém falou. Dona Doroteia continuava de pé, mas havia algo diferente na postura dela. Uma rigidez pequena, quase imperceptível, como se a cena não tivesse terminado exatamente do jeito que ela havia ensaiado. Renato havia virado de costas. Não conseguia olhar. Neuza reapareceu na entrada da cozinha. Não disse nada, mas apertou os lábios de um jeito que Camila reconheceu. Era o mesmo jeito que a avó dela apertava os lábios quando estava segurando algo que não podia ser dito em voz alta. Uma solidariedade silenciosa. O único presente que Neuza podia dar naquele momento. Seu Valdecir segurou a porta. Camila passou por ela sem olhar para trás. A rua era longa. O sol batia forte. A mala tinha um rolinho com defeito que rangia a cada passo. E dentro dela, quieto e absolutamente alheio a tudo aquilo, havia um bebê que ainda não tinha nome, que ainda não tinha rosto, que ainda não sabia que o mundo em que ia nascer começara a ruir naquela tarde de quinta-feira sem nenhum aviso. Ela tinha 23 anos. Estava grávida de 4 meses. Não tinha para onde ir. A pensão onde havia morado antes de conhecer Renato havia fechado. A única amiga que tinha na cidade havia se mudado meses atrás. E o pouco dinheiro que guardava estava numa conta que Renato havia ajudado a abrir e que ela ainda nem sabia se conseguia acessar sozinha. Mas havia uma coisa que Dona Doroteia, em todo o seu planejamento meticuloso, não havia previsto. Camila não estava chorando. E não estava chorando não porque não doía. Doía. Doía de um jeito que ela não conseguia descrever, que não tinha nome, que ocupava o peito inteiro e descia até os joelhos e subia de volta até a garganta numa onda constante e surda. Mas as lágrimas não vieram, porque em algum lugar, no meio daquele corredor, enquanto segurava a mala que não era dela e olhava nos olhos de um homem que havia escolhido o chão em vez dela, alguma coisa havia endurecido. Não de raiva, de certeza. A certeza de que, a partir daquele momento, ninguém mais escolheria por ela. Ela dobrou a esquina. A casa de Renato desapareceu atrás das árvores. E então, só então, sozinha, sem nenhuma testemunha, ela parou por 3 segundos, fechou os olhos, colocou a mão sobre o ventre e respirou fundo uma vez. Só uma vez. Depois continuou andando.
A pensão da Dona Lourdes ficava no fim de uma rua de paralelepípedo, atrás de uma padaria que cheirava a pão queimado desde as 5 da manhã. Camila havia passado na frente dezenas de vezes sem nunca ter entrado. Era o tipo de lugar que a gente nota sem querer registrar. Uma placa desbotada, uma grade pintada de verde que já não era bem verde, uma luz amarela eternamente acesa na janela do primeiro andar. Ela entrou porque era o único lugar que lembrava que ainda existia. Dona Lourdes tinha 60 e poucos anos, cabelos cortados rente e o hábito de avaliar as pessoas pela forma como batiam na porta. Camila havia batido devagar, 3 vezes, sem urgência. E isso, segundo a própria dona da pensão contaria semanas depois, foi o que a fez abrir. "Tem quarto?" Camila perguntou. Dona Lourdes olhou para ela. Olhou para a mala com o rolete quebrado. Olhou para o volume discreto, mas inconfundível sob a roupa. "Tem, mas eu não alugo por menos de 1 mês. Eu pago 1 mês adiantado." Uma pausa. "Entra." O quarto era pequeno. Uma cama, uma cadeira, uma janela que dava para o muro do vizinho. Cheirava a umidade e a um desinfetante de pinho que tentava disfarçar a umidade sem muito sucesso. Havia uma mancha no teto em forma de algo que Camila preferiu não tentar identificar. O colchão afundava do lado esquerdo. Era o lugar mais honesto em que ela havia dormido em 2 anos. Ela pagou o mês, guardou o que sobrou do dinheiro, com um cuidado que nunca havia precisado ter antes, e deitou sem tirar os sapatos. Ficou olhando para o teto até o quarto escurecer. No dia seguinte, ela tentou. Acordou cedo, arrumou o cabelo com os dedos na frente do espelho minúsculo acima da pia e foi até a agência bancária, onde a conta estava aberta. A mesma conta que Renato havia ajudado a abrir meses atrás, dizendo que era importante ela ter independência, que era importante ela ter o próprio dinheiro. Ela havia achado bonito isso na época. O atendente foi educado, paciente, e ao final de 12 minutos informou que a conta havia sido encerrada 2 dias antes. Camila pediu que repetisse. Ele repetiu. Ela ficou parada na cadeira de frente ao guichê, sem conseguir formular a próxima pergunta. 2 dias antes. A conta havia sido encerrada 2 dias antes da expulsão, antes das acusações, antes de ela saber de qualquer coisa, antes de qualquer confronto, qualquer cena, qualquer mala jogada no corredor. "A senhora quer abrir uma nova conta?" O atendente perguntou com a gentileza treinada de quem precisa seguir em frente para o próximo cliente. Ela não respondeu de imediato, porque o que estava processando não era a perda do dinheiro, era a arquitetura do que havia acontecido. Alguém havia entrado nessa conta, ou havia convencido Renato a encerrar essa conta, antes de qualquer briga, antes de qualquer acusação formal, antes de ela ter a menor chance de se defender. Enquanto ela preparava receitas na cozinha, enquanto dobrava as roupas dele, enquanto dormia ao lado dele com a mão sobre o próprio ventre, imaginando nomes para o bebê, alguém já estava desmontando tudo ao redor dela, com a precisão de quem não tem pressa, porque tem certeza. O plano havia começado muito antes do que ela imaginava. Não era impulsivo, não era raiva. Era frio, calculado, e havia levado tempo. "Senhora?" O atendente tentou de novo. "Não," ela disse. "Obrigada." Levantou. Saiu. Ficou parada no telefone público da esquina por um tempo que não conseguiu medir, com a mão espalmada sobre o próprio peito como se precisasse verificar que o coração ainda batia no ritmo certo. As pessoas passavam. Um ônibus parou e partiu. Uma criança correu na calçada do outro lado e alguém a chamou pelo nome. O mundo continuava, completamente indiferente. Ela voltou para o quarto da pensão. Sentou na beirada da cama que afundava do lado esquerdo e, pela primeira vez desde que havia saído daquela casa, chorou. Não foi bonito. Não foi silencioso. Foi o tipo de choro que dói na costela, que trava a respiração, que faz a gente se perguntar se vai conseguir parar. E ela chorou assim por um tempo que não registrou, sozinha, sem nenhuma testemunha, com as mãos sobre o rosto e os pés ainda calçados. Quando parou, lavou o rosto na pia do corredor compartilhado, voltou para o quarto e começou a fazer uma lista, não de mágoas, de possibilidades. A lavanderia Estrela Limpa ficava a 40 minutos a pé da pensão. Camila havia trabalhado lá por 1 ano e meio antes de conhecer Renato, e quando havia se mudado para a casa dele,
havia pedido afastamento temporário, não demissão. Era uma diferença pequena, mas era uma diferença. O gerente se chamava Seu Armindo. Tinha o bigode grisalho de quem fumou por 30 anos e parou tarde demais para não sentir falta. E o jeito direto de quem aprendeu que a vida é mais simples quando a gente não enrola. Camila entrou pela porta lateral, a mesma por onde sempre havia entrado, e ele estava exatamente onde sempre estava, na mesa de canto, com uma pilha de notas fiscais e uma caneta mordida entre os dedos. Ele ergueu os olhos. Viu ela. Viu a mala que ela havia deixado do lado de fora, mas que ele obviamente havia notado pelo vidro. Viu o resto. Camila, disse, sem entonação especial. Seu Armindo. Eu precisava saber se ainda tinha vaga. Ele colocou a caneta na mesa. Cruzou os braços. Ficou olhando para ela por um momento que durou mais do que deveria. Tem vaga, ele disse. Mas eu preciso te contar uma coisa antes. Ela esperou. Uma semana atrás veio uma mulher aqui. Não me deu nome. Bem vestida, cabelo arrumado, jeito de quem está acostumada a mandar. Ele fez uma pausa curta. Me mostrou umas mensagens no celular e disse que você havia envolvido o nome da lavanderia numa situação que podia trazer problema para mim. Disse que se eu te contratasse de volta, ela não poderia garantir que o assunto ficaria quieto. O ar sumiu da sala. Ela ameaçou o seu negócio. Camila disse devagar. Ela tentou. Seu Armindo descruzou os braços e pegou a caneta de volta. Eu tenho lavanderia há 22 anos. Já vi gente rica tentando pisar em gente pequena mais vezes do que eu consigo contar. Ele abriu o caderno de ponto. Segunda-feira, 6 da manhã. Você ainda sabe onde fica o armário de uniformes. Camila ficou parada. Seu Armindo, não precisa agradecer. Só não falta. Ela não agradeceu. Mas quando saiu pela porta lateral, ficou parada na calçada por alguns segundos com os olhos fechados e o sol no rosto, respirando o cheiro de sabão e amaciante que impregnava o ar ao redor da lavanderia. Um cheiro que antes parecia comum demais para ser notado, e que naquele momento cheirava exatamente a chão firme. Mas o chão firme durou pouco. Na manhã de segunda-feira, quando Camila chegou à lavanderia com 6 minutos de antecedência e o uniforme já na mão, havia uma mulher esperando do lado de fora. Não era a Dona Doroteia. Era mais jovem, com um caderno na mão e o logotipo de uma empresa impresso na blusa. Uma empresa de auditoria trabalhista que Camila não conhecia. A mulher se apresentou como Fernanda. Disse que havia sido contratada para verificar irregularidades nos registros de funcionários da Estrela Limpa e perguntou se Camila poderia responder algumas perguntas antes de entrar. Dentro, atrás do vidro, Seu Armindo observava a cena com o mesmo rosto de quem já entendeu, mas ainda está processando. As perguntas foram técnicas, burocráticas, aparentemente inocentes, mas a última não foi. A senhora teve ou tem alguma relação pessoal com funcionários ou ex-funcionários desta lavanderia que possa caracterizar conflito de interesse? Camila olhou para a mulher, para o caderno, para o logotipo na blusa. Quem te contratou? Ela perguntou. Fernanda sorriu com a profissionalidade de quem foi treinada para não responder essa pergunta. É uma auditoria de rotina, senhora. Não era. Camila entrou assim mesmo. Trabalhou o turno inteiro sem falar sobre o que havia acontecido do lado de fora, porque Seu Armindo não perguntou, e ela não ia fazer ele carregar mais do que já carregava. No intervalo do almoço, ela comeu o pão que havia trazido de casa, sentada no banco de cimento do pátio dos fundos, olhando para a parede descascada, enquanto as outras funcionárias conversavam a 2 metros dela sem incluí-la, não por maldade. Apenas porque ela era nova de volta e as dinâmicas de grupo têm memória curta para quem sumiu. Foi Graça, a mais antiga do turno, que veio sentar do lado. Graça tinha 48 anos, 3 filhos criados, e o tipo de silêncio confortável de quem não precisa preencher o ar com palavras. Sentou, abriu a própria marmita, comeu 2 garfos e então disse sem olhar para Camila. Essa mulher que veio aqui de manhã não era a primeira vez. Camila parou de mastigar. Ela veio na semana passada também. Graça continuou, no mesmo tom neutro. Conversou com o Seu Armindo por quase 1 hora. Eu não ouvi o que falaram, mas eu vi a cara dele quando ela saiu. Uma pausa. Era a cara de alguém que acabou de entender que tem uma guerra chegando que não pediu. Camila ficou em silêncio.
Você não precisa me contar nada. Graça disse, ainda sem olhar. Só achei que você devia saber. Ela fechou a marmita, levantou e voltou para dentro como se a conversa nunca tivesse acontecido. Mas havia acontecido. E o que ela havia dito mudava tudo. Dona Doroteia não havia mandado uma pessoa à lavanderia uma vez. Havia mandado duas. A primeira para ameaçar. A segunda para verificar se a ameaça havia funcionado. E ao descobrir que não havia, para criar um problema maior. Uma auditoria falsa não precisava encontrar nada real para causar dano. Precisava apenas existir, ser protocolada, gerar burocracia suficiente para fazer seu Armindo calcular se o custo de manter Camila era maior do que o custo de perdê-la. Ela terminou o turno. Pegou o uniforme sujo para lavar em casa, porque era isso que se fazia. E no caminho de volta para a pensão, passou na frente de uma farmácia, entrou e comprou as vitaminas pré-natais que o médico havia receitado semanas antes e que ela ainda não havia conseguido comprar porque o dinheiro da conta encerrada era o dinheiro que havia separado para isso. Pagou com as últimas notas que tinha. Guardou o troco com um cuidado excessivo, o tipo de cuidado que a gente desenvolve quando aprende da pior forma possível que cada centavo tem peso. Saiu da farmácia. E foi só quando chegou à pensão, quando Dona Lourdes a chamou pelo corredor e disse, com uma delicadeza que não era o estilo dela: Camila, veio uma carta aqui para você hoje. Que ela entendeu que o dia ainda não havia terminado de piorar. A carta não tinha remetente. Tinha o nome dela escrito à mão, com uma caligrafia que ela reconheceu imediatamente. Era a letra de Renato. Ela ficou parada no corredor, com o envelope na mão, sem abrir. Dona Lourdes esperou 1 segundo, 2, e então disse baixinho: Você quer que eu fique aqui? Camila olhou para ela, para aquela mulher de cabelos curtos e grade verde desbotada que havia aberto a porta para uma desconhecida grávida com uma mala de rolete quebrado porque ela havia batido devagar, 3 vezes, sem urgência. Fica, ela disse, e abriu o envelope. A carta tinha 4 linhas. Camila leu uma vez, releu. Dobrou o papel com cuidado excessivo. Como se a forma como guardava aquilo pudesse mudar o que estava escrito. Depois ficou parada no corredor da pensão com o envelope na mão e Dona Lourdes ao lado, e não disse nada por um tempo longo demais para ser confortável. Boa notícia ou ruim? Dona Lourdes perguntou, com a delicadeza direta de quem não tem paciência para rodeio, mas tem coração suficiente para perguntar. Ele quer me encontrar, Camila respondeu. Diz que precisa conversar, que tem coisas que ele precisa entender. Dona Lourdes ficou quieta. E você vai? Ela perguntou depois. Camila olhou para o papel dobrado na própria mão. Para a caligrafia que havia reconhecido antes mesmo de abrir o envelope, aquela letra inclinada para a direita, com o R inicial sempre maior do que precisava ser, como se ele precisasse afirmar o próprio nome até na escrita. Ainda não sei, ela disse. Foi a resposta mais honesta que conseguiu dar. Dona Lourdes assentiu devagar, sem pressionar. Mas antes de voltar para o seu canto, parou e disse quase para si mesma: Às vezes a gente não sabe se vai porque ainda não sabe o que quer encontrar lá. Camila não respondeu, mas a frase ficou. Ela não foi naquela semana. Não porque tinha medo, mas porque havia algo que precisava resolver antes de olhar para Renato novamente, e esse algo tinha nome, endereço e logotipo impresso numa blusa. A auditoria da Fernanda. Seu Armindo havia recebido, 2 dias depois da visita, uma notificação formal. Uma empresa chamada Auditoria Clareza Trabalhista havia protocolado uma verificação de irregularidades nos registros da Estrela Limpa, com prazo de resposta de 15 dias úteis. O documento era real. O processo era real. Mesmo que não houvesse nada a encontrar, o custo de responder, advogado, documentação, horas de trabalho paradas, era real. Camila soube disso porque Graça a chamou de lado antes do início do turno, numa manhã em que o céu estava baixo e cinza e o cheiro de sabão em pó misturava com o cheiro de chuva que ainda não tinha caído. O seu Armindo não vai te dizer, Graça começou, com a voz baixa de quem fala perto da parede. Mas ele passou a semana inteira no telefone com o contador. E ontem ele saiu mais cedo. O que ele não faz desde que a esposa dele foi embora. Camila fechou o armário do uniforme com cuidado. Eu sei, ela disse.
Você sabe o que isso vai custar para ele? Sei. Graça a olhou por um segundo. Não havia julgamento no olhar. Havia algo pior. Havia a pergunta que ela não estava fazendo em voz alta. E agora? O que você vai fazer com isso? Camila foi trabalhar. Lavou, dobrou, separou, etiquetou. Fez tudo com a mesma precisão de sempre, porque era a única coisa que ela podia controlar naquele momento. No intervalo, em vez de sentar no banco do pátio, foi até a sala de seu Armindo e bateu na porta. Ele estava ao telefone. Levantou um dedo, 1 minuto, e terminou a ligação com a expressão de quem estava tendo a mesma conversa pela 5ª vez e ainda não tinha a resposta que precisava. Camila, ele disse antes que ela falasse. Não precisa. Eu sei quanto vai custar. Ela disse assim mesmo. E eu sei de onde veio. E eu precisava que você soubesse que eu sei. E que eu não vou deixar isso cair só em cima de você. Seu Armindo ficou olhando para ela. Depois olhou para a mesa. Depois disse, com uma voz que havia perdido um pouco da dureza costumeira. O que você vai fazer? Ainda não sei. Mas vou fazer alguma coisa. Ele assentiu uma vez. Não pediu detalhes. Não ofereceu ajuda. Mas quando ela saiu da sala, ele voltou ao telefone com um tom levemente diferente. O tom de alguém que ainda não resolveu o problema, mas que não está mais completamente sozinho nele. Era pouco, mas era alguma coisa. O que Camila fez foi procurar a Fernanda. Não era difícil. O logotipo na blusa tinha o nome completo da empresa. E o endereço da Auditoria Clareza Trabalhista estava no cabeçalho da notificação que seu Armindo havia recebido. Era uma sala comercial num edifício de 4 andares no centro, com uma recepcionista jovem e um ar-condicionado que gelava mais do que precisava. Camila chegou sem hora marcada. Disse que precisava falar com a responsável pelo processo da Estrela Limpa. A recepcionista disse que não havia ninguém disponível. Camila disse que podia esperar. Sentou numa cadeira de espera e esperou. 40 minutos depois, Fernanda saiu de uma sala lateral e parou quando viu quem estava sentado na recepção. Senhora Camila, ela disse com o mesmo sorriso treinado de antes. Eu não vim fazer confusão, Camila disse, ainda sentada. Vim perguntar uma coisa só, diretamente. Fernanda chegou perto. A recepcionista fingia mexer no computador. Quem te contratou tem nome, Camila disse, em voz baixa. Eu já sei o nome. O que eu preciso saber é se você entende o que está fazendo. Não juridicamente. Humanamente. Fernanda não respondeu. Tem uma mulher grávida e um homem de 60 anos com 22 anos de negócio honesto envolvidos nessa história. Camila continuou, com uma calma que custava mais do que parecia. Eu sei que você tem um trabalho, mas eu precisava que você soubesse quem está do outro lado. Uma pausa longa. A recepcionista havia parado completamente de fingir que mexia no computador. Estava imóvel, com os olhos fixos na tela, mas a postura rígida de quem está ouvindo cada palavra. Fernanda olhou para Camila. Depois olhou para a recepcionista. Depois olhou de volta para Camila. E por um segundo, apenas um segundo, o sorriso treinado desapareceu completamente. O que apareceu no lugar não tinha nome fácil. Era o rosto de alguém que, pela primeira vez em muito tempo, estava olhando para o próprio trabalho de um ângulo que não havia considerado antes. O processo segue os trâmites legais, Fernanda disse, mas a voz havia perdido mais do que 1 milímetro da profissionalidade treinada. Eu sei, Camila disse. Levantou. Obrigada pelo tempo. Saiu. Não havia conseguido nada concreto. O processo continuava. A notificação continuava. O custo de seu Armindo continuava, mas havia feito a única coisa que estava ao alcance dela naquele momento. Havia colocado um rosto humano no meio daquela engrenagem. Às vezes era o suficiente para fazer uma peça hesitar. Às vezes não era. 3 dias depois, seu Armindo a chamou antes do início do turno. Ela entrou na sala e soube pelo jeito que ele estava sentado. Não na cadeira de trabalho, mas na cadeira de lado, encostado na parede, que a notícia não era boa. Eu preciso te desligar, Camila. O chão não afundou. Ela havia aprendido nas últimas semanas a reconhecer o momento antes do chão afundar e firmar os pés antes que acontecesse. A auditoria, ela disse. Não só isso. Ele olhou para as próprias mãos.
Ontem um dos meus maiores clientes ligou cancelando o contrato. Uma empresa de uniformes corporativos que estava comigo há 8 anos. Não deu explicação. Só disse que havia decidido trocar de fornecedor. Uma pausa curta. Eu não sou ingênuo, Camila. Eu sei o que está acontecendo. E exatamente por isso eu sei que enquanto você estiver aqui, isso não para. Ela não disse nada. Eu vou te pagar o mês completo, ele continuou. E vou assinar tudo certinho, sem pendência nenhuma para você. Mas eu tenho 6 funcionários que dependem desse negócio. E eu não posso. Eu sei, ela disse. E sabia. Completamente. Dolorosamente. Seu Armindo ergueu o rosto e a olhou com uma expressão que ela guardaria para sempre. Não era culpa. Não era pena. Era a expressão de um homem honesto que havia feito o que podia e estava chegando no limite do que conseguia suportar. Era a expressão de alguém que havia escolhido certo e estava sendo punido por isso. Me desculpa, ele disse. Não precisa, ela respondeu. E era verdade. Ela pegou as coisas do armário. Dobrou o uniforme com as mãos que não tremiam, porque ela havia decidido. Em algum momento que não conseguia precisar, que não ia deixar o corpo trair o que a cabeça estava segurando. Deixou o uniforme sobre a bancada, organizado, porque era o jeito que ela fazia as coisas. Não por orgulho, mas porque a ordem das coisas pequenas era a única forma que ela conhecia de manter a ordem das coisas grandes. Graça estava no fundo da lavanderia e parou quando viu a cena. Segurando uma peça de roupa no ar com os olhos indo de Camila para seu Armindo e de volta para Camila. Camila deu um aceno discreto para ela. Um aceno que dizia: eu sei, tá bom, não precisa fazer nada. Graça abaixou a cabeça e continuou trabalhando. Mas quando Camila passou pela porta lateral pela última vez, ouviu atrás de si o barulho de uma máquina sendo desligada. Graça havia parado o equipamento por alguns segundos, num gesto pequeno e completamente inútil que era a única forma que ela tinha de marcar aquele momento. Camila saiu. A rua estava ensolarada. Um sol inapropriado para o dia que estava sendo. Ela tinha 1 mês de salário no bolso, o bebê crescendo silencioso dentro dela, e 0 empregos. A perseguição de Dona Doroteia havia funcionado, não de frente, não com gritos ou confrontos, mas por erosão, desgastando cada base de apoio, um por um, com paciência e dinheiro, até que não sobrasse mais nada em que se apoiar. Faltavam 5 meses para o parto. E então o celular vibrou. Era uma mensagem de um número que ela não tinha salvo, mas reconheceu. A mesma caligrafia digital de sempre, direta e sem rodeios. Eu soube o que aconteceu. Precisamos conversar agora. Não como antes. Como gente. Renato. Ela ficou olhando para a mensagem no meio da calçada, com o sol inapropriado no rosto e o salário de 1 mês no bolso e o emprego perdido nas costas. E pela primeira vez desde que tudo havia começado, ela não sabia se o que sentia ao ler o nome dele era raiva ou esperança. E não sabia o que era mais perigoso. Ela respondeu a mensagem 3 dias depois. Não porque estava com medo, não porque estava com raiva, mas porque havia aprendido nas últimas semanas que as decisões tomadas no meio da tempestade raramente eram as melhores. E ela precisava ter certeza de que quando sentasse na frente de Renato, estaria sentando como a mulher que havia se tornado, não como a que ele havia expulsado. O encontro foi marcado num café no centro, um lugar neutro, público, com mesas do lado de fora e gente passando. Ela havia escolhido isso deliberadamente. Nada de apartamento, nada de carro, nada de espaço fechado onde as palavras pudessem se perder sem testemunha. Ela chegou antes. Pediu uma água, esperou. Renato chegou com 5 minutos de atraso e uma expressão que ela nunca havia visto naquele rosto. Não era o desprezo do dia da expulsão, não era o orgulho de sempre. Era algo mais difícil de nomear. Parecia o rosto de alguém que havia dormido mal por semanas seguidas e havia parado de tentar disfarçar. Ele sentou. Olhou para ela. Olhou para o volume que já não era mais discreto sob a roupa. E ficou em silêncio por alguns segundos, como se a realidade do que via precisasse de tempo para se tornar real de verdade. Você está bem? Ele perguntou. Era a pergunta mais inadequada possível para o momento. E ao mesmo tempo, pela forma como saiu, sem cálculo, sem ensaio, era a única que parecia genuína.
Estou grávida e desempregada, ela respondeu. Mas estou de pé. Ele fechou os olhos por um segundo. Camila, eu soube o que minha mãe fez na lavanderia. Eu sei que você soube. Por isso estou aqui. Eu não sabia que ela tinha ido lá. Eu juro que não sabia. Renato. Ela colocou as mãos sobre a mesa, devagar. Eu não vim ouvir o que você sabia ou não sabia. Vim porque você disse que queria conversar como gente. Então fala. Como gente. Uma pausa. Ele respirou fundo. E então falou. Disse que havia começado a desconfiar das mensagens 2 dias depois da expulsão. Havia um detalhe no número. Uma inconsistência pequena que ele havia ignorado no calor do momento, mas que não saía da cabeça. Disse que havia confrontado a mãe e que ela havia negado com uma convicção tão absoluta que ele havia escolhido acreditar porque era mais fácil do que não acreditar. Disse que semanas depois havia encontrado, por acidente, um segundo chip no escritório da mãe. Um chip pré-pago, sem registro, do tipo que não deixa rastro. Camila ouviu tudo sem interromper. Quando ele terminou, ficou em silêncio por um momento. Depois disse, e a conta bancária? Ele desviou o olhar. Foi ela, ele disse. Ela tinha uma procuração antiga, de quando eu viajava muito e precisava que alguém gerenciasse as contas. Eu nunca cancelei. Então ela usou a procuração que você deu para ela para encerrar a conta que você abriu para mim. Camila disse devagar, como quem precisa ouvir a própria frase para acreditar que ela é real. Antes de qualquer briga, antes de qualquer acusação, com a sua assinatura, sem o seu conhecimento. Renato não respondeu, mas o silêncio dele era uma resposta. E você não cancelou a procuração porque nunca imaginou que precisaria. Ela continuou, não como acusação, mas como constatação, porque era sua mãe. Sim, ele disse baixo. Tá bom, ela disse. Camila, eu ouvi tudo o que você veio dizer. Ela pegou o copo de água. Agora, eu preciso que você ouça uma coisa. Ele esperou. Eu não estou aqui para te perdoar hoje. Não porque não quero, mas porque perdão não é uma decisão que a gente toma num café depois de semanas de destruição. Perdão é uma coisa que acontece ou não acontece com o tempo. E o tempo ainda não passou. Ela colocou o copo de volta na mesa. O que eu preciso saber é uma coisa só. Você vai assumir esse filho? O silêncio que se seguiu durou talvez 10 segundos, mas pareceu muito mais. Sim, ele disse. Sem condição nenhuma. Sem interferência da sua mãe. Sem interferência de ninguém. Camila ficou olhando para ele, procurando no rosto dele o que havia procurado naquele corredor semanas atrás. A hesitação, o desvio de olhar, o momento em que o orgulho venceria a consciência. Não encontrou. E isso era ao mesmo tempo um alívio e o começo de um problema muito maior. Porque aceitar a presença de Renato na vida do filho significava aceitar que Dona Doroteia voltaria. De formas diferentes, em momentos inesperados, com novas estratégias. Uma mulher capaz de forjar mensagens, encerrar contas bancárias e destruir negócios de trabalhadores honestos, não desistiria porque o filho havia decidido ser pai. Camila sabia disso, e mesmo assim disse, então vamos começar pelo básico. Eu preciso de um lugar para ficar até o parto. A pensão não é lugar para recém-nascido. Eu não estou pedindo para voltar para sua vida. Estou pedindo condição de dar um começo digno para essa criança. Renato assentiu, antes mesmo de ela terminar a frase. Eu resolvo isso essa semana. Ela foi embora sem abraço, sem promessa além do necessário, sem deixar que o alívio de ter chão firme sob os pés se transformasse em algo que ainda não havia sido ganho. No caminho de volta, passou por uma loja de tecidos. Uma loja pequena, com rolos coloridos na vitrine e uma placa escrita à mão anunciando curso de corte e costura às terças e quintas. Ela parou na frente sem saber bem por quê. Ficou olhando para a placa por alguns segundos, depois para as mãos, depois de volta para a placa. Entrou. A dona da loja se chamava Berenice, 50 e poucos anos, óculos no nariz, o tipo de mulher que mede tecido com os olhos antes de pegar a fita. Camila perguntou sobre o curso. Berenice explicou. Perguntou se ela já tinha experiência. Camila disse que sabia o básico. Berenice olhou para ela com a avaliação direta de quem não tem tempo para conversa que não leva a lugar nenhum. Você tem máquina? Não. Tem como comprar? Ainda não.
Berenice ficou um segundo em silêncio. Depois disse: aparece terça. A máquina eu empresto até você conseguir a sua. Camila não perguntou por quê. Algumas pessoas simplesmente decidem ajudar sem precisar de narrativa. Era o segundo homem honesto. Desta vez uma mulher honesta, que aparecia na hora certa sem motivo óbvio, além de ser quem era. Ela saiu da loja com o horário anotado no celular e algo que não sentia há semanas. A sensação discreta, quase suspeita, de que havia um próximo passo possível. O apartamento que Renato arranjou era simples. 2 quartos, andar baixo, perto de um posto de saúde. Ele havia pagado 3 meses adiantados e deixado a chave com o síndico sem fazer cerimônia. Camila pegou a chave, agradeceu com a objetividade de quem estava administrando recursos, não emoções, e passou o fim de semana limpando cada canto com o sabão que havia comprado com o último salário da lavanderia. Dona Lourdes ajudou a carregar as poucas coisas da pensão numa tarde de sábado. Eram tão poucas que couberam numa sacola e na mala de rolete quebrado que havia sobrevivido a tudo. Você vai ficar bem aqui, Dona Lourdes disse parada na porta do apartamento vazio, olhando para os cômodos com o olhar de quem está avaliando uma estrutura. Vou, Camila disse. E se não ficar, você sabe onde eu moro. Era a declaração de afeto mais direta que Dona Lourdes havia feito em semanas. Camila não respondeu com palavras, mas segurou a mão dela por um segundo, e isso foi suficiente para as duas. O problema chegou 4 dias depois. Camila estava organizando o segundo quarto. O quarto que seria do bebê, ainda vazio, com apenas uma cômoda usada que havia encontrado num brechó, quando o celular tocou. Era um número que ela não conhecia. Atendeu. A voz do outro lado era de uma mulher, controlada, articulada, com o peso específico de quem está acostumada a ter razão. Camila, aqui é Doroteia. O quarto ficou menor. Eu sei que você está nesse apartamento. A voz continuou sem pressa. Eu sei que meu filho pagou. E eu preciso que você entenda uma coisa com clareza. O que ele faz por impulso hoje, ele vai desfazer amanhã. Eu conheço meu filho há 33 anos. Você o conheceu por 2. A conta é simples. Camila não disse nada. Eu tenho uma proposta, Dona Doroteia disse. Concreta, justa, documentada. Um valor que garante você e a criança com conforto por anos. Sem depender de Renato, sem depender de ninguém. Você some discretamente da vida dele. A criança cresce sem saber dessa história. E todo mundo segue em frente. O silêncio de Camila durou. Quanto? Ela perguntou. Uma pausa curta do outro lado. Surpresa disfarçada. Dona Doroteia havia esperado recusa imediata, indignação, lágrimas. Não havia esperado a pergunta direta. Um valor suficiente para você recomeçar em outro lugar, longe daqui. Eu perguntei quanto. O número que Dona Doroteia disse era alto. Alto o suficiente para resolver os próximos anos. Alto o suficiente para que a recusa não fosse simples. E era exatamente isso que fazia a proposta tão cruel. Porque Camila estava com 4 meses e meio de gestação, sem emprego, com 3 meses de aluguel pagos por um homem em quem não podia confiar plenamente, numa cidade onde a pessoa mais poderosa do círculo dela queria que desaparecesse. E do outro lado da linha, havia um número que resolvia tudo isso, ao custo de apagar a existência do pai da própria filha, da vida dessa criança para sempre. Não era uma proposta. Era uma armadilha disfarçada de saída. Eu vou pensar, Camila disse, e desligou. Ficou parada no quarto vazio que seria do bebê, com o celular na mão e o número ainda ecoando na cabeça, e pela primeira vez desde o começo de tudo, sentiu o peso real do que estava sendo pedido. Não o peso da humilhação, não o peso da injustiça. Esses ela já conhecia. Era o peso da escolha. O tipo que não tem resposta certa. O tipo que custa de qualquer jeito. Se aceitasse, dinheiro, segurança, silêncio. E uma filha crescendo sem saber quem era o pai. Se recusasse, incerteza, dependência. E Dona Doroteia como inimiga permanente numa guerra que ainda não havia mostrado todas as armas. Ela ficou parada por um longo tempo. O apartamento estava quieto do jeito que apartamentos vazios ficam. Não um silêncio de paz, mas um silêncio de espera. As paredes ainda não tinham histórias. O quarto do bebê ainda não tinha nada além de uma cômoda,
e a promessa de que um dia teria mais. Ela pensou em Renato, na expressão dele no café, não o homem que havia olhado para o chão, mas o que havia fechado os olhos quando soube que ela estava desempregada. Pensou em Dona Doroteia, na frieza calculada da voz ao telefone, na mesma frieza que havia estado presente naquele sorriso quase imperceptível no dia da expulsão. Pensou em seu Armindo, que havia pagado um preço real por ter feito a coisa certa. Pensou em Berenice, que havia emprestado uma máquina de costura para uma estranha sem pedir explicação. E então colocou a mão sobre o ventre. A criança se mexeu, não pela primeira vez, mas pela primeira vez em que Camila realmente parou para sentir. Um movimento pequeno, interno, completamente alheio a contas bancárias e propostas e armadilhas. Um movimento que dizia apenas: eu estou aqui. E soube naquele segundo que a resposta já estava dada. Só precisava de coragem para sustentá-la. Sofia nasceu numa terça-feira de madrugada, com chuva fina lá fora e nenhum familiar na sala de espera. Dona Lourdes estava lá. Havia chegado antes mesmo de Camila ligar, como se tivesse sentido, ou como se simplesmente houvesse decidido semanas antes que quando o momento chegasse, ela estaria presente independente de convite. Ficou sentada na cadeira de plástico do corredor da maternidade Vila Serena, com uma bolsa no colo e os olhos abertos durante as 6 horas que durou o trabalho de parto, sem reclamar, sem dormir, sem ir embora. Renato havia sido avisado. Não apareceu. Camila soube disso quando pediu para a enfermeira verificar se havia alguém na recepção com o nome dele. A enfermeira voltou com um sorriso treinado para não revelar nada e disse que não havia ninguém. Camila assentiu como se estivesse confirmando uma informação sobre o tempo lá fora. Sem surpresa, sem colapso, com a mesma objetividade que havia desenvolvido nas últimas semanas, como uma camada protetora sobre tudo que ainda doía. Mas doeu. Doeu de um jeito específico que ela não havia antecipado. Não a dor da traição, que ela já conhecia, nem a dor do abandono, que ela já havia nomeado. Era uma dor menor e mais precisa, como uma agulha num lugar que a gente não sabia que estava exposto. Era a dor de ter esperado, mesmo sem admitir que estava esperando. De ter ouvido sem condição nenhuma e ter guardado aquelas palavras num lugar pequeno e secreto, e agora descobrir que esse lugar havia ficado vazio de novo. Ela respirou fundo uma vez. Fechou esse lugar e voltou para o que importava. Sofia chegou ao mundo com 7 horas da manhã, pesando 3,2 kg, com uma testa franzida de quem acabou de receber uma notícia ruim. A enfermeira a colocou no colo de Camila, e Camila ficou olhando para aquele rosto minúsculo e enrugado com uma expressão que não tinha nome. Não era alegria pura, não era alívio puro. Era algo mais antigo e mais pesado. Era o rosto de alguém que acaba de entender que o amor mais real que vai sentir na vida chegou junto com a responsabilidade mais assustadora. Oi, ela disse baixinho. Só isso. Sofia franzeu mais a testa, como se estivesse avaliando a saudação. Do lado de fora, Dona Lourdes chorou sozinha no corredor. Não porque alguém a havia contado. Ela simplesmente chorou. Porque era o tipo de mulher que guarda tudo até o momento em que não precisa mais guardar. Quando a enfermeira abriu a porta e disse que podiam entrar para ver, Dona Lourdes entrou com os olhos vermelhos e o queixo firme. Olhou para Camila com Sofia no colo e disse apenas: "Que menina bonita." Não era sobre a beleza, era sobre tudo. Renato apareceu 3 dias depois. Chegou ao apartamento com uma expressão de quem havia ensaiado o que ia dizer e havia descartado tudo no caminho. Trouxe flores, um gesto que revelava mais sobre a distância entre eles do que qualquer palavra. Camila abriu a porta com Sofia no colo e o olhou com a calma de quem já havia processado a ausência e havia guardado a conta para depois. "Eu devia ter ido", ele disse parado na soleira. "Sim", ela respondeu. "Entra." Ele entrou. Viu a filha. E aconteceu o que Camila havia imaginado que aconteceria. O mesmo que havia acontecido com ela no quarto da maternidade, mas com um atraso de 3 dias que tinha um custo que ele ainda não havia calculado. Renato ficou olhando para Sofia com uma expressão que desarmou completamente a fachada. Os olhos foram ficando brilhantes devagar, como alguém que está tentando não deixar algo transbordar,
e vai perdendo a batalha milímetro a milímetro. Ela tem o meu nariz, ele disse com uma voz que não estava inteira. Eu sei, Camila disse. Ele ficou mais 1 hora. Não tocou em Sofia sem pedir licença. Quando foi embora, disse que voltaria no dia seguinte. Voltou. E voltou no dia seguinte também. Por 3 semanas foi assim. Renato chegava no fim da tarde, ficava 1 ou 2 horas, segurava Sofia com o cuidado excessivo de quem ainda não acredita que tem o direito de fazer aquilo naturalmente. Às vezes trazia alguma coisa. Uma manta, um pacote de fraldas, um item que ele havia pesquisado e que achava que podia ser útil. Nunca chegava de mãos vazias, mas também nunca chegava sem aquela atenção discreta de quem sabe que está sendo observado e avaliado, e que o veredito ainda não saiu. Camila observava sem se aproximar demais, sem se afastar demais, administrando a situação com a precisão de quem aprendeu que esperança sem estrutura é só outra forma de vulnerabilidade. E então, a estrutura desabou. Foi Berenice quem avisou. Camila havia continuado o curso de costura mesmo depois do nascimento de Sofia. Levava a filha embrulhada num pano nas costas, do jeito que havia aprendido com uma vizinha mais velha do apartamento, e costurava enquanto Sofia dormia com o barulho da máquina como fundo. Havia ficado boa. Havia ficado mais do que boa. Berenice havia começado a passar pequenos serviços para ela. Bainhas, ajustes, reformas simples que geravam uma renda pequena mas constante. Era pouco, mas era dela. Numa tarde em que Sofia dormia no cercadinho improvisado no canto da sala da loja, Berenice chegou perto com uma expressão que Camila reconheceu imediatamente. A expressão de Graça antes de contar sobre a auditoria, a expressão de seu Armindo antes de dizer que precisava desligá-la. A expressão de quem tem uma notícia ruim e ainda está decidindo como entregar. Eu recebi uma ligação hoje, Berenice disse, sentando na cadeira de frente, de uma mulher que não se identificou. Disse que eu estava sendo observada pela vigilância sanitária por irregularidades no armazenamento de materiais têxteis. Disse que se eu continuasse com funcionárias sem registro formal, o processo seria acelerado. Camila parou de costurar. Ela mencionou seu nome? Berenice sacudiu a cabeça. Não precisou. O silêncio entre as duas durou. Berenice, eu não vou te mandar embora. Berenice disse antes que Camila terminasse. Mas eu preciso que você saiba o que está chegando, porque dessa vez pode ser pior do que na lavanderia. Eu não tenho o mesmo fôlego que o seu Armindo tinha. Camila olhou para Sofia dormindo no cercadinho, para as mãos dela sobre o tecido, para a máquina emprestada que havia se tornado nas últimas semanas a coisa mais parecida com um futuro que ela tinha. Eu entendo, ela disse, e entendia. Completamente. Dona Doroteia havia esperado. Havia deixado Camila encontrar um novo chão, criar raízes finas e frágeis. E agora voltava para arrancar também essas. Não por necessidade, por princípio. Para provar que qualquer estrutura que Camila tentasse construir poderia ser demolida, que o cansaço eventualmente venceria, que o número que havia oferecido ao telefone meses atrás ainda estava disponível. Era uma guerra de erosão. E Dona Doroteia tinha recursos infinitos para travar essa guerra. Camila não tinha. Quando saiu da loja naquela tarde, com Sofia embrulhada nas costas e o peso novo de mais uma ameaça nos ombros, parou na calçada e ficou olhando para a rua por um momento. Era uma rua comum, uma banca de jornal, uma farmácia, 2 mulheres conversando na porta de um comércio, um cachorro dormindo na sombra de um muro. O mundo completamente indiferente, de novo, como sempre. Ela pensou em seu Armindo, no uniforme dobrado que havia deixado sobre a bancada porque era o jeito que ela fazia as coisas. Pensou em Graça, que havia desligado a máquina por alguns segundos como despedida. Pensou em Dona Lourdes, que havia aparecido sem ser chamada numa madrugada de chuva e havia dito que menina bonita quando o que queria dizer era outra coisa completamente. Havia pessoas que escolhiam ficar, mesmo quando custava. Isso não resolvia nada concretamente, mas era real. E real, naquele momento, era o que ela mais precisava se lembrar. A ligação de Renato chegou naquela mesma noite. A voz dele estava diferente. Não o tom arrependido das últimas semanas, mas algo mais tenso, mais comprimido,
como uma corda que havia sido esticada além do ponto em que conseguia disfarçar a tensão. Minha mãe me procurou hoje, ele disse. Camila esperou. Ela sabe que eu estou indo te ver. Sabe que eu estou vendo a Sofia. E ela me deu um ultimato. Que ultimato? Uma pausa que durou tempo demais. Se eu continuar mantendo contato com você e com a Sofia sem um acordo formal que limite os direitos dela sobre o patrimônio da família, ela vai acionar os advogados para contestar qualquer vínculo de paternidade. Ela tem documentos. Documentos que ela mesma preparou, que sugerem que a criança pode não ser minha. O ar saiu do quarto. Ela vai usar as mesmas mensagens falsas, Camila disse devagar. Ou algo novo. Algo novo. Eu não sei o que é ainda, mas ela foi clara que tem. E você? Camila perguntou. O que você vai fazer? A pausa foi mais longa que todas as anteriores. Camila conseguia ouvir a respiração dele do outro lado. Irregular, contida. O som de alguém que está no meio de uma decisão que não quer tomar e não consegue adiar. Eu não sei, ele disse. 3 palavras. Simples, honestas e absolutamente devastadoras. Camila desligou sem responder. Ficou parada no quarto escuro com Sofia dormindo no berço improvisado ao lado, ouvindo a respiração regular da filha, aquele ritmo pequeno e constante que era a única coisa no mundo que parecia completamente certa naquele momento. Eu não sei. Ele não sabia. O homem que havia dito sem condição nenhuma num café no centro, que havia olhado para a filha com os olhos brilhando, que havia voltado 3 semanas seguidas sem ser chamado. Esse mesmo homem, diante da mãe, havia voltado a não saber. E Camila entendeu, com uma clareza que doía de um jeito diferente de tudo que havia doído antes, que Renato não era mau, era fraco. E fraqueza, em certas situações, faz mais estrago do que maldade. Porque a maldade a gente aprende a se defender, mas a fraqueza de quem você precisa te pega sempre de surpresa. Ela tinha 24 anos, uma filha de 3 semanas, um curso de costura ameaçado, um aluguel com 1 mês para vencer, um pai para a filha que não sabia o que ia fazer, e uma inimiga com dinheiro, advogados e 22 anos de prática em destruir o que não lhe pertencia. Não havia saída óbvia, não havia recurso escondido, não havia pessoa poderosa esperando nos bastidores para resolver o que estava quebrado. Havia só ela e Sofia. E a respiração pequena e constante que não sabia de nada disso e confiava completamente, com a fé absoluta que só um recém-nascido tem, que o mundo ao redor era seguro porque a pessoa que a segurava era segura. Camila deitou na cama sem tirar a roupa. Virou de lado para olhar para o berço. Ficou assim por um tempo longo, sem pensar em plano, sem construir estratégia, sem tentar resolver nada, só olhando. E em algum momento, no espaço entre o peso de tudo que estava errado e o ritmo de tudo que ainda respirava certo, aconteceu uma coisa pequena e silenciosa que não tinha nome bonito, mas que era talvez a coisa mais importante que havia acontecido em meses. Ela não desistiu. Não tomou nenhuma decisão. Não teve nenhuma ideia. Não encontrou nenhuma saída. Simplesmente não desistiu. E às vezes, no fundo do fundo, isso é tudo que existe entre uma pessoa e o fim de tudo. Um fio invisível, sem nome, sem glória, que sustenta porque precisa sustentar. Porque do outro lado do fio, uma criança respira. 4 anos é tempo suficiente para uma cidade mudar de rosto. É tempo suficiente para uma padaria fechar e virar salão, para uma árvore crescer o suficiente para fazer sombra onde antes só tinha calçada quente, para uma menina que nasceu pesando 3 quilos e 200 gramas aprender a correr, a perguntar o porquê de tudo e a chamar a mãe de um jeito específico, alongando o mãe em 2 sílabas quando queria atenção e encurtando para um man seco quando estava com sono. Era tempo suficiente também para uma mulher de 24 anos se tornar uma de 28, sem perceber exatamente quando havia acontecido a transição. O ateliê ficava no mesmo bairro do apartamento. 2 cômodos alugados no andar térreo de um sobrado antigo, com uma vitrine pequena que Camila havia decorado ela mesma com amostras de tecido e um letreiro feito à mão que dizia Ateliê Fio a Fio. Não era grande, não era sofisticado, mas era dela, inteiramente, documentadamente, sem o nome de ninguém mais no contrato.
Berenice havia emprestado a máquina por 8 meses. No 9º mês, Camila havia comprado a própria, usada, com uma alavanca que emperrava no ponto reto, mas funcional. No 12º mês, havia comprado uma segunda. No 2º ano, havia contratado uma ajudante meio período. No 3º ano, havia fechado contrato com 2 boutiques do centro para fornecimento regular de peças sob medida. A auditoria da Clareza Trabalhista havia sido arquivada por falta de irregularidades reais. Seu Armindo havia conseguido isso com seu contador, sem precisar de intervenção de ninguém. Camila soube por graça, numa mensagem curta enviada numa tarde comum, e havia guardado a informação com o mesmo cuidado silencioso com que guardava todas as pequenas vitórias que o mundo não precisava saber. O apartamento, esse havia sido o problema mais concreto. Quando os 3 meses pagos por Renato venceram, ela havia negociado diretamente com o proprietário. Pagaria metade do aluguel em dinheiro e a outra metade em serviços de costura para a esposa dele, que tinha um armário inteiro de roupas esperando ajuste. O proprietário havia achado graça. A esposa havia achado ótimo. O acordo havia durado 1 ano inteiro, tempo suficiente para Camila acumular o suficiente para pagar o aluguel sozinha. Renato havia desaparecido. Não de uma vez, não com uma declaração, não com uma porta batida. Havia desaparecido do jeito covarde e lento que os fracos desaparecem, espaçando as visitas, deixando mensagens sem resposta, inventando compromissos que soavam plausíveis demais para serem verdadeiros. Em 6 meses, havia sumido completamente. Sofia tinha menos de 1 ano quando o rosto do pai deixou de ser uma presença regular e passou a ser uma fotografia que Camila guardava numa gaveta porque achava que um dia a filha teria o direito de ver. Não por mágoa, por honestidade. Sofia cresceu sem perguntar pelo pai porque nunca havia tido pai para sentir falta. Cresceu com Dona Lourdes, que aparecia às sextas, com uma panela de algo quente e ficava até a hora de Sofia dormir. Cresceu com Berenice, que a deixava brincar com retalhos de tecido enquanto as mulheres trabalhavam. Cresceu rodeada de mulheres que trabalhavam, que resolviam, que não esperavam que ninguém viesse resolver por elas. Era, Camila pensava às vezes, a melhor herança que conseguia dar. Foi numa tarde de quinta-feira que Fernanda entrou no ateliê. Camila estava de costas, ajustando o manequim, quando ouviu a campainha da porta. Virou e levou 1 segundo para reconhecer. 4 anos mudam uma pessoa. E Fernanda havia mudado de um jeito específico, não físico. Era algo na postura, no jeito de segurar a bolsa, no modo como seus olhos percorreram o ateliê antes de pousarem em Camila. Não com a profissionalidade treinada de antes, mas com algo mais próximo de desconforto. Eu sei que não tenho razão de estar aqui, Fernanda disse antes que Camila falasse. Mas eu precisava vir. Camila apoiou as mãos no manequim e esperou. Eu pedi demissão da Clareza 3 anos atrás. Fernanda continuou. Depois do que aconteceu com a lavanderia. Com você. Ela olhou para o chão por 1 segundo. Eu fiz o que me pediram porque era meu trabalho. Mas você entrou naquele escritório grávida e me olhou nos olhos e me perguntou se eu entendia o que estava fazendo. E eu nunca esqueci isso. Uma pausa. Eu não vim pedir perdão, ela disse. Vim porque tenho uma informação que você precisa ter. E porque acho que você merece receber de mim pessoalmente. Camila não disse pode falar. Só ficou quieta, que era a mesma coisa. Dona Doroteia está com a saúde comprometida. Fernanda escolheu as palavras com cuidado. Grave. E antes de ficar sem condições de administrar os próprios assuntos, ela chamou um cartório e passou horas revisando documentos. Eu soube por uma pessoa que trabalha nesse cartório e que me procurou porque sabia do meu histórico com ela. Fernanda abriu a bolsa e tirou um envelope. Entre esses documentos estava uma carta, lacrada, com o nome de Renato, e uma segunda carta, com o seu nome. O ateliê ficou completamente silencioso. A pessoa do cartório não sabia o conteúdo, Fernanda disse. Mas sabia que as instruções eram para entregar após o falecimento. Isso ainda não aconteceu, mas vai acontecer em breve. Ela colocou o envelope sobre a bancada. Dentro desse envelope está o contato dessa pessoa. Ela está disposta a garantir que você receba o que lhe foi destinado, sem interceptação, sem filtro. Camila olhou para o envelope sem tocá-lo.
Por que você está fazendo isso? Ela perguntou. Fernanda ficou em silêncio por um momento. Depois disse: porque eu tenho uma filha de 2 anos. E quando olho para ela, eu penso em você saindo daquele escritório com Sofia nas costas. Uma pausa curta. Isso é tudo. Ela foi embora sem esperar resposta. Camila ficou olhando para o envelope por um longo tempo. Depois pegou o celular e ligou para Dona Lourdes. Não para contar, só para ouvir a voz dela. Dona Lourdes atendeu no segundo toque, como sempre, e disse: oi, minha filha, com a naturalidade de quem nunca vai achar estranho receber essa ligação a qualquer hora. Elas conversaram por 15 minutos sobre Sofia, sobre um tecido novo que havia chegado no ateliê, sobre o cachorro novo do vizinho que latia de madrugada. Quando desligou, Camila se sentiu suficientemente firme para pensar com clareza. Dona Doroteia havia escrito uma carta com o nome dela. Isso significava uma de 2 coisas. Ou era mais uma armadilha, preparada com o mesmo cálculo frio de sempre, ou havia algo dentro daquela carta que a matriarca não havia conseguido levar para o fim da vida sem registrar. Uma confissão, um pedido, uma tentativa tardia de organizar o que havia destruído. Ela não sabia qual das 2 era, e não saberia até ler, mas havia outra coisa que sabia. Uma coisa que ficara evidente naquele momento com uma clareza que nenhuma carta poderia alterar. O poder havia mudado de lado. Não de uma vez, não com fanfarra, não com nenhuma cena dramática. Havia mudado da única forma duradoura que existe, pelo trabalho silencioso de 4 anos, pela costura de cada peça, pelo aluguel pago sem a ajuda de ninguém, pela filha crescendo sem saber que o mundo havia tentado impedir que ela existisse. Dona Doroteia havia construído sua estratégia sobre a premissa de que Camila era fraca, temporária, substituível, que o cansaço venceria, que o dinheiro venceria, que o isolamento venceria. Nenhum dos 3 havia vencido. E agora a mulher que havia forjado mensagens, encerrado contas bancárias, destruído empregos e tentado comprar o desaparecimento de uma criança, estava num leito, revisando documentos em cartório, escrevendo cartas que só poderiam ser entregues depois que ela não pudesse mais controlar o que acontecia com elas. Isso não era vitória. Vitória seria uma palavra pequena demais para o que era. Era o resultado inevitável de uma equação que Dona Doroteia havia calculado errado desde o início. Renato apareceu 3 dias depois. Não por acaso. Camila soube imediatamente que ele havia sabido de algo. A expressão dele na porta do ateliê era diferente de todas as que ela havia visto antes. Não era o desprezo do começo. Não era o arrependimento do café. Não era a fraqueza da ligação noturna. Era o rosto de alguém que havia recebido uma informação que havia reorganizado tudo que achava que sabia, e que ainda estava processando o tamanho do que estava vendo. Eu preciso te contar uma coisa, ele disse. Eu sei, ela respondeu. Ele ficou parado na soleira, sem entender. Entra, ela disse. Mas antes de você falar, eu preciso que você veja uma coisa. Ela foi até a gaveta onde guardava a fotografia. Não a de Dona Doroteia, não nenhum documento. Era uma fotografia de Sofia, tirada na semana anterior no jardim da escola, com aquela testa franzida que havia chegado ao mundo 4 anos atrás e que continuava sendo a expressão padrão da menina quando estava pensando em algo sério. Camila colocou a foto na mão de Renato. Ele olhou. E foi nesse momento, não quando Camila falou, não quando os documentos foram apresentados, não quando as cartas foram abertas, foi nesse momento, com uma fotografia de uma menina de 4 anos com a testa franzida, que Renato entendeu o tamanho real do que havia perdido. Não a infância que não havia acompanhado. Não os primeiros passos, as primeiras palavras, os primeiros medos noturnos que Camila havia enfrentado sozinha. O que ele entendeu, e que ficou evidente no jeito que os ombros dele desceram, no jeito que ele fechou os olhos por um segundo longo demais para ser contido, foi que aquela menina estava completamente inteira sem ele, que ela havia crescido feliz, que ela não precisava ser resgatada, completada, preenchida, que o buraco da ausência dele existia apenas dentro dele, não dentro dela, e que era tarde demais para mudar isso. A carta de Dona Doroteia chegou numa manhã de segunda-feira, entregue por um funcionário do cartório com o sobrenome bordado no bolso do paletó
e uma expressão de quem havia feito aquilo muitas vezes e havia aprendido a não imaginar o que estava dentro dos envelopes. Camila assinou o recibo na porta do ateliê. Segurou o envelope com as 2 mãos. Esperou o homem ir embora antes de entrar. Sofia estava na escola. Berenice havia passado cedo para buscar uma encomenda e já tinha ido. O ateliê estava vazio e silencioso, do jeito que só fica quando não há ninguém além de Camila e as máquinas e o cheiro de tecido novo misturado com o de café que ela havia esquecido de terminar. Ela sentou na cadeira de trabalho. Colocou o envelope sobre a bancada. Ficou olhando para ele por um tempo que não mediu. Depois abriu. A letra de Dona Doroteia era pequena e inclinada para a esquerda, o oposto da letra de Renato, que se inclinava para a direita como se estivesse sempre indo em direção a algo. A letra da mãe ia para trás. Camila havia notado isso uma vez, anos atrás, e havia esquecido. Agora estava na frente dela de novo, em 3 páginas manuscritas, e o detalhe voltou com uma clareza estranha. Ela leu, não em voz alta, devagar, uma linha de cada vez, com a mesma atenção que dava a um tecido difícil, sem pressa, sem pular nada, sem presumir que sabia o que vinha antes de chegar lá. Dona Doroteia não começou pedindo perdão, começou explicando. Havia uma diferença. E Camila assentiu imediatamente. Não era uma carta de arrependimento, era uma carta de justificativa que no meio havia tropeçado em algo parecido com verdade e não havia conseguido se recuperar completamente. A matriarca escrevia que havia feito o que fez porque havia visto em Camila o que havia visto em si mesma aos 20 e poucos anos. Uma moça sem nome, sem dinheiro, apaixonada por um homem de família que não deveria estar com ela. Escrevia que havia fugido desse destino com esforço e orgulho e que não iria assistir o filho repetir o erro que ela mesma quase havia cometido. Escrevia que o chip pré-pago havia sido comprado numa loja do centro, que as mensagens haviam sido compostas durante 3 noites, que ela mesma havia digitado cada palavra, porque não confiava em mais ninguém com aquilo. E então, no final da 2ª página, onde a letra ficava ligeiramente maior como a de alguém que está escrevendo com menos controle do que iniciou, havia uma frase que Camila leu 3 vezes. Eu soube que você não foi embora. Soube que você ficou e construiu. E durante muito tempo achei que isso provava que eu havia errado na estratégia. Levei anos para entender que havia errado na premissa. Camila ficou parada nessa frase por um longo tempo. Não era pedido de perdão. Era reconhecimento. Do tipo mais difícil, que vem de alguém que passou a vida inteira convencido de que era o personagem certo da história e chegou ao fim descobrindo que era outro. Ela dobrou as páginas. Guardou no envelope. Colocou o envelope na gaveta onde estava a fotografia de Sofia. Depois ligou para Renato. Ele chegou em 40 minutos. Já havia recebido a própria carta. Isso era evidente na expressão dele, que tinha o aspecto de algo que havia sido lavado à força e ainda estava secando. Havia algo diferente nos olhos. Não era choro, era o estado que vem depois do choro, quando a pessoa já não tem mais o que soltar e fica com aquela leveza pesada de quem descarregou algo que carregava há muito tempo sem admitir o peso. Camila colocou o café que havia esquecido de terminar no fogão de novo. Fez 2 xícaras. Colocou uma na frente dele. Ele não tocou. Ela confessou tudo na carta. Ele disse. O chip, as mensagens, a procuração. Uma pausa. Eu já sabia, mas ver escrito na letra dela é diferente de saber. É. Camila disse. Eu precisava te dizer uma coisa. Ele continuou. Não por causa da carta. Antes da carta. Eu precisava dizer há 4 anos e não disse porque sou covarde. E eu sei que 4 anos atrasado não vale muito, mas eu preciso dizer assim mesmo. Camila esperou. Eu escolhi olhar para o chão naquele corredor, ele disse, e a voz não estava inteira, mas estava firme, que era mais difícil do que estar inteira. Não porque acreditei na minha mãe. Acreditei porque era mais fácil do que defender você. Porque defender você significava enfrentar ela, e eu nunca aprendi a fazer isso. E isso é meu. Não é dela. É meu. O ateliê ficou silencioso. Era a frase que ela havia esperado sem saber que estava esperando. Não a confissão da mãe. Essa era importante, mas era sobre Dona Doroteia. Essa frase era sobre ele. Era a única que podia ser dita por ele, e por mais ninguém.
Eu ouvi, ela disse. Não disse eu perdoo. Não disse tudo bem. Disse eu ouvi, porque era o que era verdade. E porque Camila havia aprendido, nos últimos 4 anos, que a verdade dita com precisão vale mais do que o conforto dito com pressa. Renato fechou os olhos por um segundo. Eu quero conhecer a Sofia, ele disse. Se você deixar. No tempo que você determinar. Do jeito que você achar certo. Eu não tenho direito de exigir nada. Eu sei disso. Camila ficou em silêncio por um momento longo. Hoje à tarde eu vou buscar ela na escola, ela disse finalmente. A gente vai no campo perto do parque. Ela gosta de lá. Uma pausa. Se você quiser aparecer, pode aparecer, mas eu não vou te apresentar como pai. Vou te apresentar como uma pessoa que a mãe conhece. O resto é uma conversa para depois, se ela quiser ter essa conversa. Renato assentiu. Não pediu mais. Não negociou. Aceitou os termos com a humildade de quem entende que aceitar é o mínimo. Não o suficiente. Uma coisa, Camila disse, antes que ele se levantasse. A Berenice me emprestou uma máquina quando eu não tinha nada. O seu Armindo pagou um preço real por ter feito a coisa certa. Tem gente que perdeu coisa por causa do que a sua mãe fez. Isso também precisa de reparação. Não para mim, para eles. Renato ficou quieto. Eu vou cuidar disso, ele disse. Eu sei que você vai, ela respondeu. E era verdade. Não porque confiava nele cegamente, mas porque havia aprendido a diferença entre fé cega e avaliação honesta. E a avaliação honesta dizia que ele estava, finalmente, do lado certo de si mesmo. O campo de girassóis ficava a 15 minutos a pé da escola de Sofia. Era um terreno que pertencia a um sítio pequeno na borda do bairro. O dono havia plantado girassóis por razão nenhuma além de gostar, e havia colocado uma placa de madeira na entrada dizendo: pode entrar, não pisa nas flores. Camila havia descoberto aquele lugar quando Sofia tinha 2 anos, e havia voltado toda vez que precisava de um lugar que fosse simplesmente bonito, sem pedir nada em troca. Sofia correu na frente como sempre, com as tranças saltando e os braços abertos como se estivesse medindo a largura do campo pela envergadura do próprio corpo. Camila caminhou atrás, com a bolsa no ombro e os óculos de sol que havia comprado numa promoção de fim de ano, e que eram ligeiramente grandes demais para o rosto dela, mas que ela usava assim mesmo porque havia escolhido e ponto. Elas sentaram no chão. Não havia manta, não havia piquenique. Havia o chão, o sol da tarde, e Sofia mostrando a Camila como os girassóis pareciam rostos quando a gente inclinava a cabeça de um jeito específico. Esse aqui tá com cara de quem perdeu alguma coisa, Sofia disse, apontando para um girassol levemente inclinado. Tá, Camila concordou. Mas esse aqui? Sofia apontou para outro, mais alto, completamente voltado para o sol. Esse aqui tá ótimo. Tá, Camila disse, e sorriu. Foi nesse momento que ela viu. No começo do campo, na entrada onde a placa de madeira ficava, havia uma figura parada. Um homem de terno que havia afrouxado o nó da gravata e estava segurando o paletó pelo ombro com 2 dedos, como alguém que havia se preparado para um lugar mais formal e havia chegado num campo de girassóis. Sofia não o havia visto ainda. Estava de costas, ainda explicando a taxonomia emocional das flores para a mãe com a seriedade absoluta dos 4 anos. Camila o viu, e Renato a viu. E naquele segundo, antes que Sofia virasse, antes que qualquer palavra fosse dita, antes que o mundo precisasse se reorganizar ao redor daquele momento, Camila tomou a única decisão que importava. Não recuou. Não se levantou. Não fez nenhum gesto na direção dele. Ficou exatamente onde estava. Com a filha no colo, no meio de um campo que não pertencia a ninguém rico, sob aquele sol que não escolhe a quem iluminar. E olhou para ele com a calma de quem já passou pelo fundo, e voltou, e aprendeu que o fundo não é o fim. É só o lugar onde a gente descobre do que é feito. Depois virou o rosto para Sofia, e sorriu. Não para ele. Não para a situação, não para a resolução de nada, para a filha, para os girassóis com cara de quem perdeu alguma coisa e para os que estavam ótimos, para aquela tarde de sol inapropriadamente bonita, num dia que poderia ter sido difícil e havia escolhido ser simples. Sofia percebeu o sorriso e sorriu de volta, sem saber de nada.
com a fé absoluta de quem cresceu, sabendo que quando a mãe sorri, assim é porque o mundo está no lugar certo. E estava, com cicatriz, com custo, com tudo que não havia sido resolvido e tudo que havia sido, estava.